Boa tarde, eu sou o professor Rafael da Escola Educativa, eu dou aulas de Geografia. Hoje teremos uma revisão. Na revisão você precisa de papel, caneta e lápis para anotar tudo o que for explicado. Além disso, caso não consiga entender nenhum conteúdo, assista novamente. Muito obrigado. O campo, a natureza intocada, aquele campo que não tinha poluição, não tinha barulho, não tinha internet, não tinha nenhuma das vantagens da modernidade, era um local isolado, já não existe mais. O campo hoje ele tem várias vantagens, as quais a cidade também tem, porque o campo ele criou uma nova relação produtiva, que é o agronegócio. O agronegócio ele é uma interligação do sistema produtivo com a agricultura, só que da agricultura local. Então, hoje a gente não tem mais o campo sem tecnologia, produzindo produtos e recursos naturais, enviando para a cidade para industrializar. Não. No campo mesmo já existe um complexo industrial. Esse complexo industrial é o agronegócio. E é importante que a gente saiba disso porque a gente não pode pensar mais o campo como antigamente. Anote e estude a página 115 com muita atenção. Um elemento importante no novo rural é a expansão do agronegócio, que consiste numa interação entre as atividades primárias e o setor industrial. Dentre essas atividades, a gente pode citar os cigarros, as bebidas, os óleos comestíveis, os calçados, os laticínios e o beneficiamento de carnes diversas. Pecuária foi um processo de desenvolvimento, de domesticação dos animais. Os animais, eles nem sempre conviveram pacificamente com o homem. O homem precisou domesticá-los. E aí ele vai domesticando vários animais para utilizar na alimentação e em diversas outras finalidades, como por exemplo, produção de gordura, produção de roupas, produção de calçados. Então, dentro dessa atividade econômica, a qual nós temos um rebanho, nós cuidamos de determinados animais, nós damos o nome de pecuária. E não é só a criação de gado, não é só a criação de boizinho. O importante de saber é que existe ovelha, existe avestruz, existe uma série de animais que eles já foram domesticados e eles são produzidos em fazendas para que nós possamos aproveitar de alguns recursos que eles nos dão, como o couro, por exemplo. O latifúndio surge com o projeto colonial português no Brasil. Portugal chegou aqui e não encontrou pedras preciosas nem ouro em princípio. Portugal decidiu então colocar essa terra à disposição da nobreza, dividindo ela em capitanias hereditárias, como a gente pode observar no mapa. E a partir daí, os nobres deveriam, com seu próprio esforço, seu próprio dinheiro, tirar proveito das riquezas que poderiam ter nessas terras. Bom, a gente surge como latifúndio, algo normal, porque os outros países ocidentais também tinham latifúndio, já que apesar deles não terem sido descobertos, eles tinham um sistema feudal onde existiam proprietários de terras, de enormes terras, que eram os feudos, e o processo de distribuição de terras, a reforma agrária, que é chamado de reforma agrária, só aconteceu depois, na medida em que os países foram se desenvolvendo. Então,
os países eles têm uma estrutura fundiária muito parecida. Só que o desenvolvimento industrial ele exigiu que, em vez de ter poucos proprietários de terra, houvessem muitos proprietários para que o preço dos produtos baixasse, já que muitos proprietários não teriam a capacidade de controlar o preço da matéria-prima final. Um proprietário só, ele pode estocar mercadoria, ele pode queimar mercadoria, ele pode fazer uma série de coisas para manipular o preço da matéria-prima. Então, todo país, quando ele se industrializa, ele precisa de matérias-primas baratas para colocar na indústria e produzir um monte de coisa. E essas matérias-primas baratas, elas são conseguidas única e exclusivamente com a reforma agrária, com a distribuição de terra. O latifúndio, ele não só não consegue ter a produtividade do que a mesma produtividade das pequenas e médias propriedades, como ele tenta criar sempre uma escassez para ampliar os preços de revenda ou de venda. Bom, então o que a gente tem que notar aqui é que a reforma agrária é fundamental para todo o desenvolvimento dos países. Todo país desenvolvido fez reforma agrária.